Olá, meus amigos, boa noite, paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs. Quero dizer que nós estamos iniciando nesse momento mais um programa Entre Amigos. Fique ligado conosco. Bom, voltamos em definitivo, meus irmãos, com mais um programa Entre Amigos, e eu queria dizer que você é muito bem-vindo conosco, mais uma quinta-feira, e eu quero estar louvando a Deus por cada irmão, amigo que já está conosco na nossa sala, e também louvar a Deus pela vida da RF Produções, na pessoa do Reinaldo Ferreira, que tem feito brilhantemente essa cobertura do programa Entre Amigos, toda quinta-feira, tá bom, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui na ausência do pastor Daniel Andrade, que também é um dos apresentadores conosco, e hoje ele está fazendo uma mudança lá na cidade de Pardinho, ele está mudando de residência, e por conta dessa mudança, nós não teremos aqui a presença do pastor Daniel Andrade, tá bom? Mas eu quero deixar registrado aqui a paz do Senhor ao pastor Daniel Andrade, a Jaqueline, ao Lucas, né, seu filhinho, e também lembrá-los que quinta-feira que vem o pastor Daniel Andrade estará conosco aqui para juntos nós apresentarmos mais um programa Entre Amigos, querendo Deus. Amém, queridos? Bom, hoje nós teremos ou abordaremos, melhor dizendo, um tema que eu acho muito importante, até pelo período que nós estamos vivendo. A semana passada os irmãos acompanharam o nosso programa, nós falamos sobre pentecostalismo e a atualidade dos dons, com a pessoa do pastor Eduardo Lopes, que também já deixo registrado aqui um abraço a ele e toda a sua família. E dando sequência, meus irmãos, como nós não abrimos todos os tipos de dons, hoje achamos pertinente falar sobre o dom de profecia. Esse é o tema de hoje. Vou repetir para você ficar antenado e inteirado conosco. Hoje nós abordaremos o tema dom de profecia. Tá bom, queridos? Esse tema, assim como também o programa Entre Amigos, tem como apoio cultural alguns amigos. E eu queria apresentar esses amigos que se tornaram patrocinadores do programa Entre Amigos. Você está acompanhando conosco. Eu queria falar aqui da Jaque Salgados, ali da cidade de Pardinho. A Jaque Salgados são amigos do pastor Daniel Andrade e eles estão servindo também o programa Entre Amigos com o seu apoio cultural. Se você deseja, nesse período de quarentena, saborear um salgado especial e abençoado, vou passar o telefone para você: 14 99615 4614. Jaque Salgado. O pastor Daniel Andrade diz que são os melhores salgados de Pardinho, então fica aí, tá bom? A dica. Também apresento para você João e Gustavo Bernardo Serralheria. Esses irmãos servem a Deus conosco aqui na cidade de São Manuel. Na verdade, o seu João, fundador, já dorme no Senhor, mas seu filho Gustavo, ele deu prosseguimento aí nesse brilhante trabalho. E ele atende não só a cidade de São Manuel, mas toda a região. Ele faz portões, portas, coberturas, grades, reformas em geral. E ele atende pelo telefone 14 99120 2547. Vou repetir: 99120 2547. João e Gustavo Bernardo Serralheria. Também está conosco a Fascina Lanches e Pizzas, lá da cidade de Pardinho também.
são parceiros do programa Entre Amigos e sempre estão nos ajudando todos os programas. E eu queria deixar aqui o telefone, você que é de Pardinho, você que é da cidade, ali do entorno da cidade de Pardinho, aquelas chácaras e sítios, você pode pelo telefone pedir a sua pizza, seu lanche pelo telefone 14 997 70 7876. Vou repetir, 14 997 70 7876. Eles estão agora no novo endereço, que fica na rua José Stramandinoli, número 170, na Coab 3. Tá bom? Também está conosco a RLP Assessoria Contábil. Meus irmãos, esse é um trabalho que é do Paulo Cruz e a Bianca. Eles atendem todas as igrejas de Botucatu e região. Então você que não fez ainda a sua declaração de imposto de renda, ela foi agora, devido ao período de pandemia, ela foi assim protelada um pouco mais até o dia 30/6. Então corre lá na RLP Assessoria Contábil, fale com a Bianca, fale com o Paulo Cruz, com os funcionários, e eles estarão atendendo você. Então pode entrar em contato e descubra como a RLP Assessoria Contábil pode ajudar a sua igreja, regularização de documento, alvará, enfim, corre lá que eles vão dar os caminhos para você, tá? A ELP Assessoria Contábil atende pelo telefone 14 3815 3590 e 99865 1495. Também está conosco, meus irmãos, Camisaria Kadosh. A Camisaria Kadosh, ela atende tanto camisa slim fit, gravatas, ternos, blazer, tudo sob encomenda. É de propriedade do evangelista Douglas Alencar, que serve a Deus ali na Igreja do Brasil para Cristo de Botucatu. Mais precisamente, ele dirige nossa congregação ali do Santa Elisa. Então ligue para o telefone 14 997 36 0753. Vou repetir, 14 997 36 0753. Fale com o Douglas, diga assim, ó, eu assisti o programa Entre Amigos e o pastor Eliel Messias diz que você tem promoção de camisas. Pode falar, vocês vão comprar e com certeza vão gostar do produto. Também está conosco a Cuesta Pardinho, esfirraria e pizzaria. Também atende toda Pardinho e ali o entorno. Então você não pode ficar de fora, você precisa conhecer a esfirraria e pizzaria Cuesta Pardinho. Fica na rua Augusto César 380, no centro de Pardinho. Então você pode falar que você assistiu o programa Entre Amigos e saborear essa delícia que são as esfirras e as pizzas. Telefone 14 99194 0263, Cuesta Pardinho. Amém? Fique conosco porque Deus tem muito para falar com você. Assim eu creio. Bom, já fizemos a abertura do programa, apresentamos o tema que eu vou reiterar daqui a pouquinho, falamos dos nossos apoiadores culturais, mas eu preciso também fazer aqui a apresentação do convidado. E eu tenho muita honra de fazer a apresentação aqui. Novamente está conosco aqui, abrilhantando o programa e também servindo o reino de Deus, nos ajudando com a explanação da palavra. Eu tenho o prazer de apresentar o pastor Edilson José. Pastor Edilson, muito obrigado por nos atender novamente. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Edilson. Paz do Senhor, pastor Eliel. Quero mandar um abraço também para o pastor Daniel Andrade. Nós estamos aqui pela terceira vez, né? E hoje vamos tentar aqui discorrer essa temática, e eu creio que vai ser bastante polêmico, né? Mas Deus vai nos ajudar.
É isso, pastor Eliel. Amém, pastor Edilson. Obrigado, viu? O senhor falou aí e a alegria de recebê-lo aqui é maior, viu? Para nós. Bom, só repetindo o tema, que eu queria fazer aqui uma leitura introdutória. O tema de hoje é dom de profecia, tá bom? Eu queria fazer uma leitura introdutória aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e fazer a leitura do verso de número 10. Depois que eu fizer a leitura, eu já quero formular aqui, ou melhor, definir, fazer uma pequena definição sobre o dom de profecia, para que os irmãos estejam inteirados com aquilo que nós iremos tratar. Porém, o verso 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Bom, aqui nós fizemos a leitura do verso todo, onde apresenta vários dons espirituais. Porém, nós iremos falar hoje sobre o dom de profecia. O que seria o dom de profecia? O que trata o dom de profecia? O dom de profecia trata-se de uma capacitação que é proveniente do Espírito Santo. Então o crente ele é capacitado a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus, como eu já antecipei, sob o impulso da pessoa do Espírito Santo de Deus. Com essa pequena definição, eu já formulo aqui a primeira pergunta ao pastor Edilson. Pastor Edilson, por gentileza, o dom de profecia cessou na era apostólica, conforme 1 Coríntios 13, 9? Eu acho até interessante, 1 Coríntios 13, 8 e 9, eu acho que seria até interessante, pastor, eu fazer a leitura para lhe formular a pergunta. Então, vamos lá. 1 Coríntios 13, eu faço a pergunta e o pastor já vai aí trabalhando a resposta para todos os nossos queridos irmãos. Olha o que diz o verso 8 e o verso 9. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Com isso, pastor, o dom de profecia cessou na era apostólica ou não? Pastor Eliel, nós entendemos, né? Eu acompanhei o programa na semana passada e o convidado da semana passada, ele respondeu essa questão. A gente só está trabalhando isso novamente, mas nós entendemos que o dom de profecia, ele não cessou, porque o texto ele diz assim, ó, a caridade nunca falha. Outras versões dizem que o amor jamais acaba, né? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então o pastor observa que o verbo aniquilar, cessar e desaparecer são verbos que estão no futuro, né? Aí Paulo diz no verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí ele diz no verso 10, mas quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado, né? Então, a nossa crença sobre o dom de profecia é que ele foi um dom prometido no Velho Testamento. Eu vou pedir que o senhor leia para mim, por favor. Sim. O texto de Joel 2 e o verso 28, onde o dom de profecia ele aparece como uma promessa veterotestamentária, né? Você é a Bíblia de referência aqui. Profeta Joel, capítulo 2 e o verso 28. Presta atenção. 2 e 28, vamos lá. Vamos lá. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens
terão visões. O verso seguinte. O verso seguinte. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Esse texto está prometendo, né, que o dom de profecia seria dado quando chegasse a era do Espírito Santo. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Em Atos 2,16. Vamos ler o texto, Atos, capítulo de número 2, o verso de número 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Lê o 18 também. Sim. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Esse texto está dizendo que eles iriam profetizar. No capítulo 19, no verso 6 dos Atos dos Apóstolos, eu vou ler o texto que diz assim, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, o pastor Eliel, observa o pastor Eliel e os telespectadores, que o dom de profecia ele foi prometido no Antigo Testamento. Ele começou a ter o seu cumprimento no dia que o Espírito Santo se derramou em Pentecostes. E o texto de Atos 19 está aproximadamente 25 anos depois do Pentecostes. Os varões efésios aqui, quando o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o poder do Espírito Santo, falam línguas e profetizam. Então nós entendemos que 1 Coríntios 13, as profecias vão ser aniquiladas quando vier o que é perfeito, mas o que é perfeito só vai vir quando Cristo arrebatar a igreja, né? Então a experiência tem mostrado que Deus continua usando pessoas com este dom maravilhoso, né? Então nós entendemos que não cessou, pastor Eliel, não cessou. Pois bem, então para você aí que está assistindo o programa e tinha de repente essa dúvida, e nós ouvimos muito isso até no meio pentecostal, pastor Edilson, de que cessou o dom de profecia na era apostólica. Então está aí bem respondido, biblicamente respondido, né, diga-se de passagem, pela pessoa do pastor Edilson. Então fica aí, não cessou, tá bom? Bom, deixa eu fazer aqui menção das pessoas que estão entrando conosco aqui. O pastor Daniel Andrade está mandando boa noite e paz do Senhor a todos. A Maiara com Edson já está aqui conosco. A Marlene, a esposa do Reinaldo, está lá dentro da minha casa com a Eliane, também já está mandando a paz do Senhor. Está conosco também a Renata Descotti, que é a irmã do Rafael, nossos amigos. Boa noite, ela está dizendo, e dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, viu, Renata? Fica conosco, que será um programa muito abençoador, não tenho dúvidas. Também está aqui minha esposa, claro que eu tenho que ler, né? Ela está dizendo aqui a paz do Senhor, meu amor, está direcionando a mim, que bênção, né? Glória a Deus, está lá assistindo, isso é bom, né? Também temos audiência, pastor Edilson, lá do Rio Grande do Sul. Está aqui conosco o pastor Jonas Soares. Jonas, saudade de você, saudade daquele chimarrão preparado por vocês gaúchos aí, e aquele costelão, né? O galeto, o costelão, eu tô com saudade de vocês aí. Esse ano ainda eu vou para o sul e eu quero provar dessas delícias do Rio Grande, tá? Seja bem-vindo também no programa Entre Amigos. Também está conosco a irmã Sandra, que serve a Deus conosco aqui em São Manuel, em nossa congregação. Ela está dando a paz do Senhor. A pastora Marta Celestino, minha prima lá de Botucatu, ela está mandando aqui a paz do Senhor também. Gustavo Bernardo, que serve a Deus conosco aqui, ele que é o proprietário da Serralheria João e Gustavo Bernardo, a serralheria aqui de São Manuel. Então todas essas pessoas, o Cleito Nascimento, muitas pessoas estão conosco, pastor, que coisa boa. Eu quero aproveitar para essas pessoas que estão conosco, estão adquirindo conhecimento pelas respostas do pastor Edilson, que compartilhasse esse programa com alguém. Se você tem alguém da família que acha que é interessante de repente essa temática, marque a pessoa no seu compartilhamento, nos ajude para que a gente tenha o maior alcance possível, tá bom, queridos?
fica aí esse pedido da minha pessoa a vocês, tá bom? Bom, já sabemos que não cessou o dom de profecia, o dom profético na era apostólica foi respondido. Eu queria lançar uma outra pergunta aqui para nós continuarmos com esse tema. Pastor Edilson, qual a importância e o propósito do exercício do dom de profecia? É bom que a gente entenda, né, pastor? Se esse dom ele ainda opera nos dias de hoje, qual é a importância dele, né? E se o Espírito Santo ministra isso, com que propósito ele ministra isso, né? Vamos primeiro mostrar a importância. Quando nós lemos os Provérbios 29 e 18, diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, para o povo de Deus, quando há verdadeiras profecias no seu ajuntamento, isso traz despertamento, né? Mas até para aqueles que não são crentes também, e vão ao ambiente do culto, isso acaba resultando também em conversões, quando esse dom ele se manifesta, né? Porque aqui no texto de 1 Coríntios 14, e o verso de número 24 e 25, o texto nos diz da seguinte forma: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então aqui, pastor Eliel, no verso 24, está descrevendo a cena do indouto ou da pessoa descrente que entra no ambiente, na congregação, onde esse dom é exercido. E aí diz o verso 25: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então houve uma época, né, em que havia muito mais a manifestação deste dom, e ele trazia esses frutos, né, de conversões. Mas a pergunta é: qual a importância e o propósito, né? Porque nesses tempos conturbados que a gente está vivendo aí, a gente estava até brincando aqui um pouco antes do programa, que você pega o celular aí, você liga o celular e liga ele no Facebook, e os profetas estão ao vivo, né? Eles estão profetizando. Mas não é só isso. A gente vê também que quando alguém ganha fama de profeta, então tem gente que deixa de ir num culto a Deus na igreja, quando a igreja está aberta, para ir fazer uma visita onde tem um suposto profeta. Então, para que serve o dom de profecia? E eu vou responder, né? Por quê? Porque tem gente que é movido à profecia, né? Então, Paulo escreveu aqui no capítulo de número 14, versículo 3 da primeira carta aos Coríntios, qual é o propósito do dom de profecia. Ele diz assim, ó: mas o que... 1 Coríntios 14 e 3. O senhor vai ler, pastor? Por favor, leia para nós. 1 Coríntios 14 e 3. Vou ler. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o propósito do dom de profecia é exortar, consolar e edificar, né? Então, ou seja, não é fora desses propósitos que esse dom deve ser dado a ele a credibilidade. Tem pessoa que não viaja se não receber uma profecia, né? Tem gente que casou porque foi direcionado por uma profecia e está aí à beira do divórcio. Meu Deus. É cadeira para lá, panela para cá, né? Por quê? Porque a profecia, ela não é para dirigir a minha vida, os meus negócios, o meu ministério, as minhas decisões pessoais. O propósito deste dom é trazer uma palavra que me exorte, me console e me edifique. Fora desses propósitos, está desvirtuado de propósito, né? E aí a gente pode pensar quanto erro, pastor Eliel, não tem com relação a isso, não? Pastor Edilson, muitos erros. Eu acredito que até os irmãos que estão conosco, pastores, pregadores que estão conosco aqui também durante esse programa,
sabe que existem muitas pessoas com propósitos errados com relação à profecia. E ligado a isso, pastor Edilson, nós vemos também pessoas usando o dom profético para levantar a sua própria fama, né? O senhor falou aí, eu queria só fazer assim uma colocação de algo que aconteceu na cidade de Botucatu, quando eu estava morando lá ainda. Tinha um pastor que ele estava passando por um processo assim difícil e ele chegou ao congresso dele. Então ele estava vivendo um período assim que a igreja, muitos irmãos, claro que não a sua totalidade, mas estavam esperando a chegada de um profeta que vinha pregar na cidade. E ele estava em congresso, chegando o congresso bem na data que ele, que a cidade ia estar recebendo esse tal profeta. Bom, ele não mudou porque ele acreditou assim, eu não vou fechar a igreja porque está vindo um tal profeta. E ele fez o congresso. Pastor, infelizmente, no dia que o profeta estava na cidade, não teve congresso na igreja do respectivo pastor, e é um pastor amigo meu. Claro que eu não vou citar o nome dele por ética. A igreja estava vazia, pastor Edilson. O povo foi tudo atrás do profeta. E lá o profeta profetizou e tal, e eles deixaram a sua congregação, o seu pastor ali, só ele e as cadeiras. Detalhe, passou um pouco de tempo, descobriram que esse profeta estava saindo com uma mulher da cidade de Botucatu. E eu estou citando aqui algo que quando choca algumas pessoas de Botucatu, sabem do que eu estou falando, mas por ética a gente não cita. E ele vinha para Botucatu para poder trair a sua esposa. E aí as pessoas, por que eu perdi o culto da minha igreja? Então assim, temos que ter muito cuidado, porque o pastor Edilson citou muito bem aqui os propósitos. Quais são? Edificação, exortação e consolação. Então nós temos que ter cuidado. Se não tiver estribado nesses 3 princípios, muito cuidado com o profeta. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui um alerta. E a gente vai falar aqui, o pastor Edilson, ele vai também abordar tudo isso que nós estamos falando. Muito cuidado com as tais profetadas. Não existe termo na Bíblia, mas existe por aí os profetas que não profetizam verdades. Tá bom? Bom, acredito que foi respondida a importância e o propósito, pastor Edilson. E com isso a gente pode aqui já prosseguir na nossa temática, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. O pastor lá do Rio Grande do Sul mandou a paz do Senhor para nós. Ele está aqui, o pastor Jonas, ele está conosco aqui e ele disse que esse tema aqui é um tema que faz a diferença, né? Que coisa boa. E essa pergunta aqui foi feita aqui pelo Cleiton. Cleito, daqui a pouquinho nós vamos responder essa pergunta, tá? Fique conosco aqui, porque o que você fez aqui, a diferença do dom profético, daqui a pouco nós já vamos responder. Tá no roteiro, tá no plano aqui, no nosso programa, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, tá? A Márcia está mandando a paz do Senhor para nós, do Flávio. Ela está conosco, a Mameire, a mãe Emiliana. Muita gente boa aqui, muita gente boa. Mas enquanto você vai mandando assim a sua participação, pastor Edilson, quais as origens das manifestações proféticas? Então, pastor Eliel, reiterando ainda o que nós estávamos falando, no que o pastor estava falando, reiterando o que nós estávamos tratando na pergunta passada, mas já ligando isso, né, que o senhor está tratando agora, porque o problema do profeta não é o profeta em si, é a fama do profeta. Né? A fama do profeta, às vezes, tem sido a causa de derrota para muita gente e até para o famoso profeta. Quando a gente vai ver a Bíblia, né, a Bíblia ela vai mostrar que a profecia ela pode ter 3 origens. Né? Eu vou mostrar para os telespectadores, você que está acompanhando aí. Uma profecia ela pode ter uma origem no homem. Né? Eu vou ler um texto aqui, aliás, 2 textos. Profeta Jeremias, capítulo 23 e o verso 16. Eu vou ler aqui. Sim. Jeremias 23, 16. Então a profecia pode ter origem no próprio ser humano.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 23:16. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós vos profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, Meu Deus. e não da boca do Senhor. Então aqui nós temos uma profecia que tem origem no coração do homem. Também nós temos Ezequiel 13, o versículo 3, onde está escrito assim, ó. Ezequiel aqui está repreendendo os falsos profetas. E ele diz assim, ó: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Então, combinando Jeremias 23:16 com Ezequiel 13:3, eu chego à conclusão, pastor, que tem profecia que tem origem no homem. Não foi Deus que mandou a pessoa falar. É coisa do coração dela. Ele segue o próprio espírito dele. E tem a profecia que tem origem maligna, né? Meu Deus. 1 Timóteo 4:1, o senhor pode ler, meu amado pastor? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Existe profecia que tem origem nos espíritos malignos. 4:1, pastor. 1 Timóteo 4:1, principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrina de demônios. Então, quer dizer, aqui nós temos ensinos e profecias inspiradas pelos próprios demônios. E graças a Deus que nós temos a profecia que tem origem em Deus, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Atos 11, e o verso 27 e 28 nos diz assim, ó: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então aqui nós vemos que esse Ágabo, ele dava a entender pelo Espírito, ou seja, ele profetizou pelo Espírito Santo, né? Então, pastor Eliel, é por isso que antes da gente dar crédito para um profeta e se deixar levar pela fama de um profeta, nós temos que ter essa consciência que a profecia pode ter origem em Deus, no diabo, ou às vezes no próprio ser humano, né? Então, por isso, todo cuidado é pouco, né? Meu Deus. Pastor Edilson, com isso a gente viaja, né? Porque a mente da gente, sendo fértil, ela viaja assim, como as pessoas hoje em dia são levadas, às vezes, por profecias humanas. E o pior, algumas delas levadas por profecias diabólicas. Então, quer dizer, olha aí, profecias que são provenientes do homem, profecias que são provenientes dos demônios e profecias que é proveniente de Deus. Agora, olha o quão perigoso isso acaba sendo. Porque se os textos que o pastor fez menção aqui, tanto de Atos quanto de Jeremias e Ezequiel, faz a gente ter cuidado, porque isso acontece hoje no meio do povo cristão, povo evangélico, acontece. Pastor Edilson, eu gosto de sempre estar, hoje a gente está aqui com uma temática que é muito importante e vale fazer algumas ressalvas, e eu queria, atrelado a isso, eu estava num determinado lugar uma vez, e eu acredito que essas ilustrações que são pertinentes a gente não pode deixar passar. Eu estava num lugar, era um culto gostoso, até um trabalho de campanha que nós estávamos fazendo, e vinham muitos pastores, muitos líderes, e era muito bom. E tinha uma mulher que ela sentou na primeira fileira de cadeira, pastor Edilson, na primeira. Você que está assistindo aí, imagina um salão grande, e na primeira fileira sentou uma mulher com uma criança no colo, e essa mulher se acabava em lágrimas, E tinha uma pessoa lá que é esse tipo de pessoa que se aproveita
da situação das pessoas para lançar uma profecia. É a tal profecia do homem, que o pastor Edilson acabou de mencionar. E eu comecei a olhar para a mulher e olhar para esse tal profeta. E eu era a pessoa que estava dirigindo o culto. Eu estava na condução do culto. Estava com uma determinada pessoa a oportunidade, eu estava esperando o retorno do microfone nas minhas mãos. E ali a pessoa cruzou as pernas, o profeta, e ficou observando a mulher e começou, estou entendendo, estou entendendo. E na hora, eu fui tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me disse na hora, no meu coração, o Espírito Santo diz assim: não permita que uma profetada destrua essa mulher mais do que ela já está. Eu não podia ficar ali, pastor Edilson, calado. Eu não podia. Eu falei assim, em nome de Jesus, comigo mesmo e com Deus, eu não vou permitir uma profecia humana para destruir essa mulher. Peguei o microfone, pedi para essa mulher se levantar e eu falei assim: minha filha, antes que você receba uma profecia humana, porque agora é muito fácil profetizar, porque você está dizendo que alguma coisa, teu semblante está dizendo que alguma coisa não está bom. Antes que alguma coisa aconteça que te desmoralize, que te envergonhe, que talvez não te edifique, eu quero orar por você agora. Igreja, vamos orar. Oramos pela mulher, repreendemos o que estava ali causando tristeza. A mulher respirou, ficou feliz, ouviu a palavra e no final veio dizer: pastor, eu não aguentava mais chegar triste, esperando uma palavra, e vinha profetada, a profetada não aguentava mais. E eu pedi a Deus que hoje fosse uma noite diferente. E Deus agiu. Então, pastor, foi muito bem colocado pelo senhor, porque tem acontecido. Eu contei aqui uma experiência como ilustração de talvez uma profecia humana. Agora, olha como é perigoso. E se fosse uma profecia diabólica? Quantas profecias têm sido malignas, destruindo pessoas, destruindo famílias, destruindo ministérios. Muito cuidado com isso, tá bom? Que programa gostoso, pastor. Estou feliz pelas respostas. O povo está falando aqui, pastor, que tem sido uma bênção. Tem gente aqui que está falando que está com a missionária Gisele, falou assim que ela tem até medo desse assunto, de tanta profetada que ela levou durante a vida. A irmã Milena também, muita gente. Então, tá vendo como tem aumentado a audiência aqui? Porque eu sabia que esse tema ia trazer muita audiência. Então, missionária Gisele, irmã Cristina, Luciano, vai compartilhando. Já compartilhou? Compartilhe com alguém. O Manu, a Milena, o Jonas, vai compartilhando com alguém, vai marcando, porque eu tenho certeza que vai ser melhor ainda as perguntas que virão. Pastor Edilson, que coisa boa. Vamos lá. Posso fazer mais uma pergunta ao senhor? Pode, se não for tão complicado. Não, o senhor vai responder, eu tenho certeza que sim. Bom, vamos lá. Pastor Edilson, por que é tão perigoso as falsas profecias? É um problema sério isso aí, né? Porque aqui ou ali a gente sempre encontra alguém que foi vitimado, né? Por esse chicote aí que é do ser humano, né? Então as escrituras, elas dão alguns exemplos do que pode acontecer quando as pessoas são vitimadas, né, por falsas profecias. Vamos lá. Eu vou aqui ler, vou ler alguns textos aqui, mostrar alguns exemplos. Peço aos telespectadores que me acompanham. Jeremias 23, 16, 17, tem aqui um texto que mostra o que pode, um dos maiores perigos, né, e um dos maiores manifestos das falsas profecias. O verso 16 até já foi lido, eu vou reler aqui, ó. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós os profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. É a profecia na origem humana, né? Agora olha o mal disso, pastor Eliel.
verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. Os falsos profetas diziam aos que desprezavam o Senhor. O Senhor disse, quer dizer, o Senhor mandou dizer: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então o problema do falso profeta, né, é que ele só profetiza bênção. Você está gordinho? Nem dieta precisa fazer, você vai emagrecer. Eu tenho um golzinho, tá ali, o golzinho está parado ali na rua ali. E o falso profeta, ele vai profetizar para mim o quê? Que mesmo com essa crise, meu golzinho branco vai virar um Corolla. Ou seja, o falso profeta, ele vai pregar para a pessoa desconcertada aquela mensagem: eis que estou contigo, Meu Deus, eis que te amo, eis que tenho me agradado de ti. Né? Então ele sempre vai falar isso. E isso é terrível. Por quê? Porque essa mensagem só de bênção, 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 é uma mensagem que afasta o povo de Deus. Por que os falsos profetas, eles tinham popularidade e Jeremias aqui era odiado, ao ponto do povo querer matar ele? Porque o povo estava em rebeldia e Jeremias pregava para ele se arrepender. Agora os falsos profetas não. Eles ministravam somente bênção, né? Então esse é um primeiro mal, né? Mas eu vou citar aqui, são muitos, eu estou tentando me basear mais em textos bíblicos, né? Ezequiel 13 vai mostrar aqui um outro problema que as falsas profecias causam, né? Ezequiel 13, verso de número 6, o senhor consegue ler para nós aí, pastor Eliel, por favor? Sim. Ezequiel 13 e o verso 6. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. O problema é esse, né? Que eu entrego uma profecia falsa para o Senhor, e o Senhor é sincero, acredita que Deus está falando através da minha boca, quando Deus não mandou. O que vai acontecer? A pessoa que escutou a falsa profecia vai ficar esperando o cumprimento da palavra. Ó, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Teve gente que recebeu profecias que ia gerar um filho, esperou 5 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a criança não nasceu ainda. Eu conheci um irmão que ele falava assim: um dia eu ainda vou ter uma fazenda, porque alguém profetizou a chave de uma fazenda para ele. Meu Deus. E coitado, ele deve estar esperando essa chave até hoje. Então tem muita gente esperando, né? Agora não estão mais esperando tanto pregar em Camboriú, mas teve muita gente que recebeu profecia aí que ia andar os 4 cantos da terra e não saiu de onde estava, né? Está esperando uma coisa que Deus não vai cumprir, porque não foi Deus que falou, não é isso? Então tem tantas, ó, se o senhor, meu celular acabou a bateria aqui, mas com certeza deve estar chegando um comentário aí, no seu celular aí, quem está assistindo, né? Pessoas que estão esperando, né? Então vamos parar com esse negócio. O Reinaldo está ali atrás da câmera balançando a cabeça. Então só porque alguém chega e fala uma palavra bem bonita e aquilo que você deseja, você vai ficar esperando cumprir? Você primeiro precisa examinar. Agora tem muita gente, teve gente que deixou de servir a Deus, pastor. Eu esperei, Deus me prometeu, mas não cumpriu. Então aí o infiel não é o falso profeta, é Deus, né? Então esse é mais um exemplo. E nós temos aqui no verso 22 de Ezequiel 13, o senhor pode ler também? Sim. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo ou entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Quer dizer, qual era o propósito do dom de profecia, né? É exortar, é edificar e consolar, né? Então exorta quem? Aquele que está em desobediência. Consola quem? Aquele que é obediente. Mas o falso profeta, ele faz o quê? Ezequiel disse que ele entristecia o coração do justo com falsidade. Meu Deus. Né? Não havendo eu, Deus, entristecido. Quer dizer, o falso profeta, ele chegava no justo e ó, cajado,
arrepende, conserta, converte, vou matar, vou julgar, vou... no justo. Aí chegava naquele que estava desobediente, eis que te amo, tu és a menina dos meus olhos, né? Estou cuidando de ti. É o que a gente está vendo aí, tem uns profetas aí que eles fazem o contrário, né? Eles pregam duro para quem é santo e prega a bênção para quem está com a vida errada. E se fôssemos falar aqui, pastor Eliel, né? São muitos os males que vêm por meio dessa questão das falsas profecias. Eu posso contar uma experiência para o senhor? Fica à vontade. Uma vez, eu fui no culto de batismo na sede da minha igreja, lá com o meu pastor Rubem Oliveira Lima. Aí chegamos lá para o culto e tinha lá um pastor, um homem já com uma cabeça branca, como o senhor disse, não vou citar nomes por questão de ética, não vou ficar entrando em detalhes. E o nosso pastor, ele deu oportunidade para esse ministro do evangelho, deu oportunidade para ele pregar, e ele deu uma palavra lá, falou por volta de uns 50 minutos, mas aquela palavra não teve uma receptibilidade. Então, o pastor, o nosso batistério lá, o tanque de batismo, ele é em cima do púlpito. Então o pastor tirou as cadeiras, fez uma espécie de um arco assim, em volta do tanque assim. E eu estava na outra extremidade, de frente com o pastor. O irmão, o pastor, né, pregando, e eu estava ali. Aí me cai na bobagem de olhar para o meu pastor presidente. Quando eu olhei para ele, ele fez assim no relógio, falou: olha, você tem 15 minutos para dar uma palavra. Aí ele fez assim, ó, se vira nos 15. Fez assim, sabe quando você lê a leitura labial? Aí o homem parou de falar lá, pastor Eliel, porque ele estava falando coisa com coisa. Aí devolveu o microfone, o pastor foi lá, pegou o microfone e jogou na minha mão. Eu peguei e falei 15 minutos, foi o que o pastor mandou eu fazer. Falei 15 minutos, a igreja se alegrou ali, entreguei a oportunidade e sentei de novo onde eu estava, e do lado de lá ele ficava me olhando, né? Aí eu falei, ele vai, é como o senhor falou, eu já senti, eu falei, ele vai profetizar para mim, né? Meu Deus. E eu vou correr disso daí. Aí quando terminou ali, começou o batismo, batizou, eu escapei, né? Quem conhece a nossa sede ali, o Templo Central ali em Botucatu, eu desci lá pro fundo da igreja, estava encostado lá no extintor que tem dentro da igreja, assim, me distraí um pouquinho. Quando eu pensei que não, eu só senti que aquela mão do profeta chegou. Quando eu olhei, era ele, né? Aí, olha, tá doendo até hoje. Meu Deus. Ele disse que eu teria que me converter, que eu precisava orar. Meu Jesus. Olha, ele falou, se não arrepender, eu te mato, ó, te mato, né? Então isso, e aquilo me aborreceu muito, né? Porque dá vontade de pegar e falar, ó, cala a boca, né? Mas a gente você fica numa situação assim tão, e há muitas pessoas até desigrejadas, decepcionadas com a igreja por causa dessas falsas profecias, pastor. Isso é triste, isso é muito triste. Por isso é tão perigoso as falsas profecias dentro da igreja, né? É muito perigoso. Pastor, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas se preocupam também com a falsa profecia ou as falsas profecias. Então tem muita gente aqui comentando, o pastor Oséias está conosco aqui também, ele está mandando a paz do Senhor ao Senhor, ele está pelo Facebook de Silvana Leme, deve ser a esposa dele. Pastor Oséias, muito obrigado, viu, pela audiência, é um amigão mesmo do pastor Edilson, e eu tenho aqui um respeito muito grande pelo senhor, tá? Ele está dizendo aqui que está faltando Micaías. Para falar duro contra esses falsos profetas. Isso mesmo, pastor Oséias. Mas assim, pastor, eu vendo alguns comentários aqui, teve até pessoas colocando aqui que recebeu tanta profecia falsa que se fosse pegar os carros que tinha ganho, tinha montado um estacionamento de todas as cores. Um dia era amarelo, um dia era um carro preto, um dia era um carro branco. E assim, isso quando acaba sendo cômico, mas existem algumas falsas profecias que
que fere a pessoa a ponto de acontecer o que o pastor Edilson acabou de mencionar. Eu conheço uma porção de pessoas que estão tão assim frustradas com a igreja, não é com a igreja, mas eles intitulam a igreja, eu estou frustrado, estou decepcionado com a igreja por conta de falsas profecias, né? Coisas infundadas, que não tem edificação, não tem consolação, não tem nada pautado na Bíblia, é simplesmente para a pessoa levantar o ego, a fama do tal profeta. Então ele precisa a qualquer custo profetizar. Eu conheço o pastor Edilson, o senhor sabe disso também, tem pregadores que ele não consegue pregar 30 minutos sem entregar no mínimo uma profecia. Uma profecia. Pastor, eu estou lidando aí para Deus me usar por sua bondade e misericórdia. E tem vezes que eu prego uma hora e pouco, e Deus não me usa em profecia como essas pessoas. Claro que a gente está aqui num tom bem descontraído, meus irmãos, eu não me preocupo com isso, Deus nos usa por sua bondade também. E se Deus nos usar, a gente vai falar, porque eu sei que é de Deus. Agora, a maior das profecias, ou a profecia que Deus nos deixou, está sendo negligenciada, que é a sua palavra, né? E eu conheço pessoas que, se você abrir a Bíblia para ela, ela fala, não, fulano de tal falou que não é desse jeito aí não. Ele falou, eu creio, a boca dele é boca santa, é língua santa, vai acontecer. E pelo contrário, nós não estamos dizendo aqui que não exista, mas foi muito bem pontuado aqui pela pessoa do pastor Edilson, os 3 tipos de profecias que estão dentro da igreja, ou das igrejas hoje: a profecia proveniente do homem, a profecia proveniente de Satanás e a profecia proveniente de Deus. Então, vale uma pergunta para você: qual você tem ouvido? Me permita, pastor Eliel, tem um ditado que diz assim, né? Que quem mente demais, quando fala a verdade, as pessoas não acreditam. Trazendo para o campo que estamos falando, quem escutou muita profecia falsa, não acredita nem naquilo que Deus realmente fala. Meu Deus, né? Isso é então sério. Tem pessoas que têm até medo quando alguém se levanta na congregação lá, porque fala, não vem pro meu lado não. Pastor, eu acho assim, agora é uma coisa pessoal, por isso que eu estou falando eu acho assim, que o profeta, não estou falando da Bíblia, é achismo mesmo, eu acho que o profeta de Araque, esse falso profeta, ele sabe com que ele mexe. Ele sabe com que ele mexe, porque às vezes quando ele vai falar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, na maioria das vezes é afronta, ele quer afrontar, e quando ele não tem coragem para afrontar, ele fica na dele e só vai nas pessoas que ele julga acreditar na sua falsa profecia. Então, muito cuidado com isso. Assunto é gostoso, né, pastor Edilson? Assunto gostoso. Assunto é gostoso, vai longe, o pessoal tá... É que não dá, o pastor Vanilson também está aqui, diz que o senhor conhece muito. Dando a paz do senhor, pastor Vanilson. Um abraço, pastor. Abraço ao senhor, viu? É uma honra, muita gente aqui, a Ingrid também, ela tinha colocado aqui, ela colocou assim, ó, só profetada de bênção hoje em dia. E é verdade, a maioria é. Então, muito obrigado você que está colocando seu comentário, tá? Compartilha com alguém, porque temos algumas perguntas ainda, tá? Deixa eu formular uma outra pergunta ao senhor, pastor Edilson, porque esse assunto, ele rende demais e eu gosto muito. Bom, vamos lá. Falando nisso, qual é a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético? Teve uma pessoa aqui que perguntou, pastor, e eu, sabendo que estava dentro da nossa programação, eu deixei aqui. Então, você que fez essa pergunta para nós aqui pela participação escrita, eu perguntei ao pastor Edilson aqui qual a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético no Novo Testamento. No Novo Testamento, né? Então vamos lá, porque quando a gente olha para o Novo Testamento, o pastor Eliel Messias, a gente vê assim, o texto de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, ele vai ter uma lista dos dons espirituais, né? E quando lemos Efésios capítulo 4, versículo 11, então nós temos uma lista com os dons ministeriais, né? E então a diferença básica entre a pessoa ter o dom de profecia e ela exercer o ministério profético tem a ver com a origem, né? Porque, primeiro, o dom espiritual nós recebemos de quem? Vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 11, o senhor pode ler para nós? Sim. Então, 12, 11, né?
a maneira as pessoas que outorgam o dom de profecia e o ministério profético são diferentes, né? Observe o texto. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, 1 Coríntios 12:11 está sendo muito claro que o dom espiritual ele é dado pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o dom espiritual, né? Ele dá esse dom, é o Espírito Santo a origem, a fonte do dom espiritual. Efésios 4:11 já vai mostrar uma coisa diferente, né? Porque o texto diz assim, Efésios 4:11, o senhor pode ler, por favor? Sim. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui vai aparecer o ministério profético. Só que aqui no ministério profético, já a pessoa que doa isto é Jesus, não é o Espírito Santo, né? Então aqueles dons de 1 Coríntios 12, quem dá é o Espírito Santo. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, a profecia, né? O dom de discernir os espíritos. Aqueles dons, quem dá é a pessoa do Espírito Santo. Agora, o ministério profético aqui, a pessoa recebe do próprio Cristo. Ele mesmo deu, né? Aí aparecem os dons ministeriais. Então, os dons espirituais é o Espírito Santo que dá. Os dons ministeriais é Cristo que dá. E outra coisa, a questão da recepção. O dom espiritual, qualquer pessoa pode exercer ele, certo? Qualquer pessoa. Então, está ligado mais com a edificação da igreja no ambiente do culto. Então, o homem, a mulher, o velho, até a criança, né? Manifesta um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Agora, aqui, o dom profético, observe que a própria pessoa é um dom, né? Por exemplo, se alguém tem o dom de profecia, então é uma pessoa que tem o dom de profecia. Agora aqui o profeta, ele é um dom, né? A pessoa do profeta é um dom, certo? Então aí quer dizer que não é todo mundo que vai ter esse dom profético. É só aqueles ministros que Deus escolhe com a vocação ministerial desde o ventre de sua mãe. E é interessante a gente distinguir isso, né? Por exemplo, o povo hoje busca o profeta, né? Vou na casa do profeta, vou no culto do profeta, vou na tenda do profeta, vou no rancho do profeta, vou lá não sei aonde, eu vou no programa do profeta, né? Traz um profeta aqui para o senhor ver como que o seu programa vai bombar mais que eu vejam só, entendeu? Mas isso aí é confundir o propósito, né? Porque esse profeta do Novo Testamento, ele profetiza, mas como é que ele profetiza? Com base na revelação do Novo Testamento. Então quer dizer que a palavra dele é profética, porque ele tem o dom de entender as doutrinas apostólicas, e ele profetiza em cima, tendo como base a palavra escrita. Então, esse aqui é aquele que ministra e ajuda a governar a igreja. Agora, o dom de profecia, como o senhor disse na definição, é uma manifestação instantânea do Espírito Santo, que inspira uma mensagem instantânea, né? Então, eu só vou ler um texto aqui, que vai responder à pergunta do telespectador aí, que enviou a pergunta que o senhor já tinha posto no roteiro, né? A gente imaginava que isso viria, né? Atos, capítulo 20, aqui vai aparecer, né? Atos 21 vai aparecer. O senhor pode ler para mim do verso de número Atos 21, do 8 ao 10. Aqui vai aparecer a distinção clara, né? No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então o senhor nota no verso 9 que as donzelas tinham o dom de profecia. Agora o Ágabo
ele tinha um ministério profético. Então aqui ficou bem claro essa distinção. Então o dom de profecia, qualquer salvo pode exercer, né? Uma vez que foi batizado com o Espírito Santo. Agora o ministério profético é uma coisa que está ficando cada vez mais rara nos púlpitos e no governo da igreja. Meu Deus, olha aí. Então você que fez essa pergunta para nós aqui no programa Entre Amigos, recebeu aí uma resposta bíblica sobre a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético no Novo Testamento. Bom, eu queria fazer menção aqui, o pastor Eduardo Lopes está conosco. O pastor Eduardo Lopes é meu amigo, ele esteve aqui no programa da semana passada falando sobre, no geral, né, o pentecostalismo e a atualidade dos dons espirituais. Então hoje nós estamos abrindo o leque falando do dom de profecia. E ele está dizendo aqui que está junto e aprendendo aqui. Pastor, Du, como eu chamo carinhosamente, obrigado, viu? Você é bem-vindo aqui. Eu chamo de você porque você é de casa, você é meu amigo, tá? Muitas pessoas aqui colocando. O pastor Oséias, o senhor estava falando aí de bombar a live, muitas pessoas com relação a esse tipo de profetas que nós mencionamos aí. Ele disse que esses dias ele viu uma com 15 mil pessoas, pastor. 15 mil pessoas. Então, é verdade, pastor Oséias, eu também vi uma aí que estava na casa dos 10 mil também. Então, assim, é esse tipo de coisas que dá ibope, né? É esse tipo de coisa que chama a atenção. É isso que eu te digo. É muito eis que eu te digo e pouco eis-me aqui. Eu gostei dessa frase, né? Muito eis que eu te digo e pouco eis-me aqui. Aquela pessoa que está ali para ajudar o pastor, servir na obra, servir a Deus, naquilo que Deus quer e não naquilo que a pessoa quer. Tem muita gente querendo o que Deus não quer para ele, né? Bom, o Cleito está dizendo aqui, obrigado, pastor, que bênção, que ele havia feito a pergunta. Espero que você tenha recebido a resposta, viu, Cleito? Deixei aqui porque estava na nossa programação. Beijo no coração, tá, Cleito? O pastor Vanilson colocou assim, ó, a lei e os profetas duraram até João. O que temos hoje é o dom de profecia. Acho que ele fez uma interação naquilo que o senhor estava mencionando. Obrigado, pastor Vanilson. Deus abençoe a vida do senhor. Que bênção. É bom que se mencione isso, né? Quando a Bíblia diz assim, a lei e os profetas duraram até João, então nós temos também que nós devemos fazer distinção, pastor Eliel, não só do dom de profecia e o ministério profético no Novo Testamento, como também devemos distinguir o profeta do Velho Testamento com o ministério profético segundo o Novo Testamento. Verdade. Então isso precisa ser explicado. Por quê? Porque aquele profeta do Velho Testamento, ele não existe mais. Então ele mediava entre Deus e os homens. Por isso que as pessoas buscavam ele. Por quê? Porque a revelação estava sendo escrita ainda, Cristo não tinha vindo ainda, então os homens precisavam de uma revelação, eles procuravam esse profeta. Aí ele mediava entre Deus e os homens. Agora o profeta de hoje, né? Existe o ministério profético segundo o Novo Testamento, que é diferente daquele ministério profético do Velho Testamento. Por quê? Porque aquele profeta do Antigo Testamento, ele tinha que receber uma inspiração, uma revelação, para ele poder ministrar no nome do Senhor. Agora o profeta do Novo Testamento, ele tem já a revelação completa, então ele ministra em cima desta revelação. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, naquilo que seria uma verdadeira prateleira dos valores divinos, né? Ó. Veja como ele colocou, ó. E a uns pôs Deus na igreja, eu estou lendo 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Quer dizer que esse profeta vai aparecer exatamente em segundo lugar. Então quando a gente diz, tem pessoas que questionam, mas há um ministério profético no Novo Testamento? Há, mas ele é diferente do ministério profético do Antigo Testamento. Por quê? Porque aqui aparece primeiro a revelação apostólica, que são os 27 livros do Novo Testamento, e aí vai surgir um ministério profético, mas fundamentado nesta revelação escrita, o que era diferente no Velho Testamento, que você consultava o profeta, e a revelação vinha para ele pelo Espírito. Né? Não que não seja pelo Espírito. Então, com isso, a gente bate na tecla. Esse negócio de buscar o profeta,
Isso é antibíblico. É antibíblico. Porque o mediador da nova aliança é um só. Meu Deus. Porque no Velho Testamento havia mediadores, havia o profeta, havia o sacerdote. Agora esses ofícios se reúnem em Cristo. Então se Deus quer falar comigo, eu não tenho que deixar de ir ao culto para ir atrás do profeta. Olha Eu aí. não tenho que ir em outra cidade buscar o profeta. Entendeu? Se Deus quer se revelar para mim, Ele pode até usar um profeta, usar alguém que tem o dom de profecia. Mas isso vai fluir. Eu não tenho que buscar, porque o meu mediador é Jesus Cristo. E é por isso que tem muita gente enganada, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, eu tenho aqui mais algumas perguntas, quero dar uma acelerada porque eu queria ainda fazê-las todas para que o senhor responda para nós. Mas eu acho que dá porque faltam 3 perguntas aqui e eu preciso fazer. A seguinte é, no Novo Testamento, ensina que é necessário julgar as profecias, pastor Edilson? Exatamente. Porque vamos pensar, ó, à luz do que nós acabamos de tratar. Se a profecia tem 3 origens, né? Divina, humana e diabólica. Se as falsas profecias faz todo esse estrago aí que a gente considerou, né? Então aí a pessoa, porque tem crente que ele parece um avestruz, tudo que jogar dentro da boca dele ele engole, né? Então não tem como, tem pessoa que chegar e falar assim, é isso que eu te digo, você vai aprender a falar inglês sem estudar inglês, né? E ele vai acreditar. Então nós precisamos entender que as profecias, elas precisam ser julgadas, examinadas e provadas. O senhor pode ler os textos para mim? 1 Coríntios 14, 29, vamos acelerar. 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aí está mandando julgar. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Está mandando examinar. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. vamos lá. 5, 20 e 21. Diz assim: não desprezeis as profecias. Muita gente está dizendo assim, eu não quero. Não é para dizendo que não é para desprezar. Não despreze. 21. Examinai tudo, retende bem. Quer dizer, tem que ter 2 sacolas, né? A pessoa chega, Deus está mandando, Deus está me mostrando. Então a gente tem que examinar tudo e reter o bem. A palavra examinar aí, pastor, no verbo original, sabe quando o senhor vai ver a nota de dinheiro, se ela é falsa? Então o senhor pega ela e faz o quê? Leva na luz para ver se ela tem aquele fiozinho, não é isso? Tem bem ali dentro da nota, pela casa da moeda. O sentido de examinar é isso, né? E também nós temos 1 João 4 e 1, né? Que está mandando provar, né? 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então eu tenho que julgar a profecia, examinar a profecia e provar ela, né? Então, quanto ao profeta, Deus vai tratar com ele, mas eu não posso, porque tem pessoa, irmão, que ele se deixa enganar, pastor, né? Muito ele fácil. se deixa enganar muito fácil, quando a Bíblia manda nós fazermos o julgamento, né? E esses textos aí são caros, né? Meu Então, Deus. que o telespectador que está nos assistindo tenha mais prudência, né? Não é porque a pessoa chegou e falou assim, olha, Deus mostrou para mim, Deus mandou eu falar para você, e a pessoa, ai, Deus falou comigo, né? Eu preciso examinar isso, né? E é engraçado que a pessoa vai comprar tomate, ela chega na banca lá, ela aperta, ela vai comprar maçã, ela chega na feira lá, ela escolhe, essa não, essa sim. Hoje mesmo pegou para mexerica, minha esposa falou, olha amor, ó, essa tá furada, já jogou para lá. E aí quando se trata de profecia, a pessoa, ai, Deus falou comigo. Vem de qualquer jeito. Né? Chora, entendeu? É complicado isso daí. Pastor Edilson, que gostoso, né, a gente tratar desse assunto, né? O senhor falou aí da questão de provar, examinar, ter todos os cuidados, né? Hoje em dia, não basta, o profeta não precisa fazer muita coisa. Esse profeta que profetiza falsamente, é só ele se levantar e vir bater no pé na direção da pessoa, a pessoa já se derrama em lágrimas.
Mas Ele tem nem uns abriu a que boca. pede para ser enganado. Isso. Porque vai, pega na mão do profeta assim para saudar ele, segura e não solta mais. Entrega porque eu tô querendo. É mais ou menos Me assim. engana que eu quero. Ah, meu Deus. E E olha, o povo tão desconfiado da nota de R$100, né? Você chega assim, quando a gente tem, já faz muito tempo que eu não sei o que é isso. eu nem sei o que. Mas você chega e dá a nota de R$100 no caixa assim, eles põem na máquina, né? Para ver se não é falsa. Né? E não interessa quem é que tá ali no caixa, Não. né? Pode ser rico, pobre, o negro, o branco. Passou ali, deu a nota de 100 e eles vão examinar. Porque o fato que tem notas falsas circulando faz necessário o exame. E os profetas falsos? Então, se eles estão aí circulando entre nós, não vamos tem examinar. Meu Deus, que tema fantástico. Meu Deus do céu. Pastor, eu acho que a gente teria que ter 4 horas de programa nesse tema. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ó, o pessoal está gostando aqui, pastor. O pessoal está gostando, está dizendo que está forte. Mas vamos lá. Pastor, ainda em cima de tudo isso, o conceito geral da igreja contemporânea é correto com relação às profecias? Então, é aí que está o problema, né? É que uma grande porcentagem da igreja contemporânea entende que não precisa nem examinar. Se Deus falou, né? Então, amém. Mas o conceito geral nosso também é ruim. Por quê? Porque nós pensamos assim, ó, se cumpriu, então é de Deus. Né? Deus que me livre se o senhor for conversar com um determinado crente e disser assim para ele assim, olha, aquele irmão lá eu já reparei que tem umas coisas nele que não é de Deus. Pronto, se alguém receber uma palavra dele que cumpriu, a pessoa diz assim, não fale do vaso, não fale do profeta, que aquele é de Deus. Porque Deus usou ele na minha vida e cumpriu. Então ele é de Deus. Esse conceito está certo? Não está. Não está. Eu vou ler um texto aqui. Tenha bondade. Deuteronômio. Interessante, né? Como a Bíblia fala dessas coisas, né? Deuteronômio 13, o verso de número 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo. Então veja bem que o profeta aqui, ele fez uma previsão que teve cumprimento. Ele deu um sinal, olha, eu digo que vai acontecer isso. E aconteceu. Aí depois que cumpriu, qual é o conceito entre nós? Não, se cumpriu é de Deus. É aquele negócio. O conceito geral da cristandade é esse. Se Deus usou a pessoa e aconteceu, então o conceito é que não pode mais. Agora olha o que Deus falou aqui, ó. E sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecesse e sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então aqui nós temos um exemplo que o falso profeta ele poderia fazer uma previsão e a previsão dele ter cumprimento e depois que a previsão profética dele se cumprisse, então ele usaria a fama de profeta para desviar o povo. Entendeu? Então tem muita gente aí, é o que eu disse a princípio, que a fama do profeta é mais perigoso do que o profeta. Meu Deus. Entendeu? Entendi. Então esse conceito de que só porque cumpriu é de Deus, esse conceito não é suficiente, porque aqui Deus explicou uma situação para o povo de Israel, onde ele poderia provar o povo da seguinte maneira: o profeta ia fazer a previsão, ia se cumprir, e depois que ele ganhasse o coração do povo, aí ele ia desviar o povo. E aquele era um meio de Deus saber se o povo amava ele ou não. Então isso, já teve aquele caso que a pessoa chegou e profetizou para outra, e o que ela falou se cumpriu. Aí depois do cumprimento da profecia, a pessoa veio e falou assim, agora você precisa ir lá congregar comigo. Meu Deus. Não pode isso. Propósito Então é um conceito errado. Você quer ver um outro conceito, pastor Eliel? Vamos lá. Estou tentando ser rápido aqui. Esse assunto É muito bom. É muito bom. Por exemplo, entre nós é um conceito assim, que se Deus usa a pessoa,
Ah, ela está certinha. Né? Se Deus usa a pessoa, ela é de Deus. Né? Já é um o caráter dela é perfeito. E não é isso. Né? Aqui em 1 Reis 13, eu gostaria que o senhor lesse 2 versículos para mim. 1 Reis 13, o verso 18. O senhor pode ler para mim? E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Aqui é o profeta velho. O que o texto está dizendo? Porém mentiu-lhe. Quem mente é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Né? Então, lá no caminho ele mentiu. Agora leia o verso 19 e 20. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Olha só. Agora a palavra de Deus veio para quem? O profeta mentiroso. Olha só. Então aqui nós temos um caso que Deus usa o mentiroso. Agora leia o verso 21. Veja o que ele falou. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde a boca do Senhor, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Aí a pergunta que eu levanto aqui: o mentiroso, a palavra profética veio sobre ele, ele profetizou e cumpriu? Cumpriu. Cumpriu por quê? Porque o verso 24 mostra que cumpriu. Leia o verso 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Quer dizer que o conceito geral da igreja contemporânea sobre a manifestação profética é muito errada. Por quê? Porque se Deus usa a pessoa, ela é de Deus. Né? E não é isso, não é esse o princípio aqui. Porque esse profeta velho, ele era fechado com o sistema falso do rei Jeroboão, ele era fechadão ali, e ele era mentiroso, mas Deus usava. Né? Deus usava ele. Então, muitas pessoas até aproveitam e ensinam a vocês um princípio. Meu pastor Raimundo Soares de Lima, ele falava um negócio, fala sempre isso. Ele dizia assim, pastor Eliel: a mão pode ser leprosa, mas a semente é boa. Olha, então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas aquele homem, ele estava em adultério, pregou, Deus libertou, Deus fez isso, fez aquilo. Como pode, se agora foi descoberto que ele estava errado? Né? Mas por que a pessoa se levanta em cima de um púlpito e Deus usa ela? Vou explicar. Primeiro, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Essa semente, a lepra do leproso não pega dela. Coisa boa. Né? E o povo que está lá assentado, e o homem que está no altar da igreja, ele tem compromisso com Deus. Então o que Deus faz? Por amor à sua palavra, por amor ao seu povo, ele usa até uma pessoa sem caráter. Meu Deus. Entendeu? Então o nosso conceito é que é errado. Verdade. A nossa balança, ela está com a agulha quebrada, pastor. Quanta coisa boa, pastor. Tem eu já vou fazer aqui a próxima. Tem uma pessoa que ela falou assim, ó, para você ver como que é sério essa questão aí a pessoa brinca muito com coisa séria. Uma pessoa chegou na mulher grávida e falou assim, ó, esse filho que está no teu ventre é uma varoa, mas se tu duvidar vai ser um varão. Aí, meus irmãos, olha a brincadeira. Aí esse profeta, ele se blindou num casulo, porque se for uma varoa, ele vai sair, acertei. E se for um varão, duvidou. Então quer dizer, ele sempre vai estar por cima. Então, pelo amor de Deus, cuidado com esse conceito assim. Mas é que ele já foi usado uma vez e deu certo para alguém da minha família. Cuidado com esse conceito de que alguém que foi usado e deu certo. Deus falou, como foi falado aqui, a semente não é contaminada pela lepra. Cuidado,
Não é porque deu certo uma, ou até vou além, ou duas, que esse profeta fala em nome de Deus. Ele pode ser um mentiroso. Pastor Edilson, deixa eu fazer essa última pergunta ao senhor, para a gente fazer aqui as considerações, mas essa pergunta eu não posso deixar de fazer. Quais os meios, então? O senhor falou sobre julgar as profecias. Então, já que a gente pode fazer isso com clareza bíblica, e o senhor bem nos comunicou aqui na sua resposta, agora quais os meios para se julgar as profecias? O nosso horário já está avançado aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas existem muitos meios bíblicos, né, da gente julgar a profecia. Então, o importante é, como a gente falou, né, eu sou um cristão, então eu não posso deixar de crer que Deus usa as pessoas, mas eu tenho que lembrar que a manifestação profética ela tem 3 origens. Existe a mesma coisa, eu preciso de dinheiro, mas tem as notas falsas de 100 que estão circulando aí. Verdade. Então eu tenho que, né? Então, como que eu vou fazer esse julgamento? Então a Bíblia ensina, ela fala que existe o dom de discernir os espíritos. Então eu devo buscar esse dom, né? Para que eu tenha discernimento de espíritos. Esse é um dos meios, né? E creio que é um dos meios mais eficazes da pessoa julgar uma manifestação profética, né? Eu vou ler aqui o texto, ó. É 1 Coríntios, capítulo de número 10, né? Que foi o texto que o senhor leu a princípio. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, que é o dom que nós estamos considerando hoje, né? E a outra, o dom de discernir os espíritos. O que é o dom de discernir os espíritos? É a capacidade sobrenatural, não é aquela desconfiança humana, não. É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de discernir o caráter das manifestações espirituais. Esse é um dos meios, mas nós temos também a consciência espiritual. O que seria a consciência espiritual? É mais ou menos o que está escrito aqui, pastor Iel. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus habita no salvo. Aí Deus vai usar outra pessoa para falar com o Senhor. O que ele faz? Ele testifica com o seu Espírito. Você vai conversar com uma pessoa que Deus realmente falou com ela. Quantas vezes Deus está num culto assim, e antes de alguém vir entregar uma palavra para mim, uma palavra profética, eu senti no meu coração a voz falando comigo assim, ó, Edilson, prepara o seu coração, porque eu vou falar contigo. Então você já sente, né? Tanto que se você estiver numa reunião e tiver 300 pessoas e levantar lá um profeta e dizer assim, meu filho, você sabe que esse filho é você. É verdade. Porque há um testemunho, né? O Espírito que usa aquela pessoa, ele habita em você. Verdade. Né? Pode ter 100 Reinaldo no lugar. Se Deus falar assim, Reinaldo, o Reinaldo está ali e sabe que é ele. É ele. Fala, é eu. É comigo, porque ele sente. Verdade. Ele sente. Então tem umas coisas que a gente sente que não é de Deus. Porque a gente não sente. Né? Tem profeta que só ele que sentiu, ninguém sentiu nada. Você já reparou quando Deus vai falar, todo mundo sente? Verdade. Um outro meio, o senhor quer ver um outro meio? Atos 20, me acompanha aí com a Bíblia, pastor. Vamos ler o verso 22 e 23. E agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo estava viajando para Jerusalém aqui, e ele disse que passava de cidade em cidade. E o que o Espírito Santo falava em cada cidade? Vamos supor que ele tivesse vindo de Bauru. Ele chegou lá em Bauru, Deus levantou lá os profetas e falou, prisões e tribulações. Aí ele parou em Agudos, congregou, Deus levantou os profetas de Agudos e falou, prisões e tribulações. Aí ele congregou em Lençóis Paulista, prisões e tribulações. Ele parou em Ariópolis, prisões e tribulações. E se ele chegasse lá em Botucatu, prisões e tribulações. Quer dizer que havia um sincronismo, né? Sabe quando Deus levanta a pessoa para usar ela para falar contigo, que ela fala de coisas da sua vida? Verdade. Que um dia um irmão chegou em mim e falou assim,
Deus usou o irmão para falar para mim que ele sabe que eu estou orando de madrugada. Eu falei, e você está orando? Ele falou, nunca orei de madrugada. Como pode? Né? Então isso é uma falta de sincronismo. Né? Agora quando Deus levanta alguém e começa a falar, e ele começa a dizer, eu sei o sentimento do seu coração. No seu coração tu sentes assim, mas não te preocupes. E quantas vezes pessoas têm demonstrado esse sentimento, né? Esse sincronismo profético é o que a gente não vê, porque tem profeta que chega para você e fala assim, meu filho Eliel, eis que eu te amo, né? Aí vem o outro amanhã, meu filho Eliel, eis que eu vou te corrigir severamente, né? Ontem amava e daí hoje já está odiando, então alguma coisa não está batendo. Eu morei em Pardinho, aí tinha um casal de noivo, né? Um foi no culto em Itatinga, o outro congregou em Pardinho. Aí o profeta de Pardinho disse que o casamento era de Deus. E o profeta de Itatinga disse que era para largar do rapaz, que não era de Deus. Agora vem cá, será que o Deus de Pardinho não era o Deus de Itatinga? Hã? Será que o Deus que está aqui no estúdio aqui do senhor não é o Deus que está com o telespectador? Olha só. Vamos supor que Deus tomasse o senhor para dar uma palavra aqui, uma mensagem profética para alguém. Podia estar o mundo inteiro online aí, o Espírito de Deus, ele ia fazer a pessoa sentir isso, né? E eu concluo, pastor, porque o horário aqui já deu, vou ler um texto, e isso é muito importante para essa geração. 1 Pedro 4:11, o senhor pode ler o texto, e aqui eu já encerro, né? 1 Pedro 4:11? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então veja o que Pedro diz, se alguém falar, fale conforme as palavras de Deus. Então por que tem pessoas que são enganadas? Porque não lê a Bíblia. Verdade. Aí alguém chega e diz, eis que eu te digo, né? Então, a verdade, eu pergunto para o pastor, pergunto aos telespectadores que estão nos assistindo. Quem foi que inspirou a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Quem é a inspiração da verdadeira profecia? O Espírito Santo. Veja o que João disse, ele disse, amados, não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí ele disse, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. Por que João disse isso? Porque quem realizou o trabalho da encarnação foi quem? O Espírito Santo. Agora os docentes estavam dizendo que Jesus não era humano. Então João colocou uma prova muito simples. Ele disse, olha, quem encarnou o verbo, quem tornou possível a encarnação do verbo, quem tornou possível Deus se tornar homem, foi o Espírito Santo. Verdade. Agora o Espírito Santo vai inspirar agora um ensino que diz que Deus não se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo. Toda pessoa, então alguém que falar que Jesus era humano, perfeitamente humano, está falando pelo Espírito Santo. Se alguém falar o contrário, é o espírito do anticristo. O mesmo eu digo, olha, a pessoa pode ser profeta, pode ter fama de profeta, mas se ela proferir, fizer alguma previsão que contraria o sagrado livro, é um anátema. Então é um anátema. É um anátema. Entendeu? Então tem muita gente aí enganada por falta de conhecimento bíblico. Gente, a Bíblia, ela ainda continua sendo a autoridade máxima. Continua sendo a autoridade máxima. Amém, meu pastor? Amém. Que coisa boa, viu? E esse programa eu sabia que ele ia dar isso aí. Então, ó, só para a gente fazer as considerações finais, você que gosta de uma profecia, gosta de correr atrás de um profeta e está assistindo, eu sei que tem muitos pastores sérios que estão conosco, a maioria toda aqui são pessoas sérias, mas se conhecer alguém que de repente gosta de correr atrás do profeta, a Bíblia está fechada em casa? Abra primeiro, leia a Bíblia, volte na palavra de Deus, tá bom? Antes de correr atrás de um profeta. Tem muita gente correndo atrás de profeta, estendendo a mão, mas com a Bíblia fechada dentro de casa. Vamos voltar, que voltamos, né?
ler mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer o presbítero Reinaldo com a RF Produções, sempre tem nos ajudado. Pastor, suas considerações finais? Então, pastor, eu quero aqui deixar o seguinte conceito aqui, né? Não desacredite que Deus usa os seus servos ainda, né? A minha experiência como cristão, como pastor, tem sido essa. Deus tem falado comigo através de pessoas e tem me abençoado muito. Glória. Mas eu também sou uma pessoa assim, que eu procuro viver uma vida equilibrada, né? Não deixe de ter conhecimento, mas não deixe de crer também. Por quê? Porque muitas pessoas, através da ministração do dom de profecia, têm recebido bênçãos, né? Glória a Deus. Então vamos buscar esse equilíbrio, né, pastor? Isso a mesmo. Consideração que eu deixo no final aí para todo mundo. Um abraço a todos. Amém. Obrigado, pastor Edilson, mais uma vez, por ter atendido esse convite. Foi muito bom. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, então, se Jesus não vier e nos arrebatar, nós estaremos aqui às 22 horas novamente com mais uma temática que eu tenho certeza que abençoará a sua vida. Deus abençoe, tenha uma boa noite, um bom final de semana e que você seja abençoado e voltemos à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.